Senhor, nós nos reunimos em Teu nome, Senhor Deus, neste lugar, para glorificar e exaltar o Teu nome. Pedimos, Senhor, pela bênção, pela graça, pela misericórdia sobre cada um de nós que aqui estamos, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, falar no nosso coração, segundo a Tua boa vontade, segundo a Tua misericórdia, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos tudo diante das Tuas mãos, que seja feito o Teu querer e a Tua vontade, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, irmãos, mais um dia. Deus nos deu vitória a cada um de nós, né? E nos trouxe aqui mais uma vez para nos louvar, para nos aprender mais da palavra, amém? Vamos estar louvando o hino 121. Maravilhoso é Jesus, a minha vida, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo, Ele vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo, Ele vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, velho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo, Ele vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo, Ele vive em mim. Glória a Deus, irmãos. Vamos estar louvando 526. Grandioso és tu, Senhor.
a terra e o mar, e o céu todo estrelado, vivem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Para te estrelas tão bem distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Das glórias cintilantes, e meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmuram ao vento, e a verde fantástica da fé, reforma do leito tão cruento, e do meu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando sorrindo não compraste, eu fico a por ti. Meu coração e dele ganhaste, transforma a porque não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando suado eu voltando, vier no céu
Glória a Deus, as palmas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Sempre busca a Bíblia. Vamos estudar hoje em Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso número 13. Tiago, irmão de Jesus, capítulo 4, a partir do versículo 13. Glórias a Deus por estarmos mais um dia na sua santa, doce e gloriosa presença. Amém? Diz assim, a minha versão é um pouquinho diferente, mas dá para vocês entender. Ide agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos, e venderemos, e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que o trará o amanhã. Porquanto o que é a vossa vida é apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Por isso, o que deveis dizer, se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Somente esses versículos. Senhor, pela tua graça e misericórdia, estamos nesta noite reunidos, podendo mais uma vez aprender um pouco da tua palavra. Que o Senhor nos conceda graça, misericórdia, compreensão, entendimento. Capacita-nos, ó Pai amado eterno, para falar, para ouvir e para aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Que a tua palavra não volte para si vazia, mas cumpra tudo aquilo para o qual o Senhor a tem enviado. E que cresçamos cada dia mais em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Esse versículos, até o título aqui diz aviso contra as presunções. Porque vai falar aqui a respeito de muitas vezes nós fazemos planos. Tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo, estou planejando isso, estou planejando aquilo, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. E Deus vem repreender o povo dizendo, ao invés disso, você deveria dizer, se Deus quiser, eu vou fazer. Porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã, como diz a palavra. A nossa vida aqui, a palavra vai dizer que é como um vapor, que logo aparece e depois desaparece, ou seja, é algo muito frágil, é algo muito rápido. E se não for a mão e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Né? Vou aproveitar esse ensino já para dar um testemunho. Porque no domingo eu estava planejando. Planejava vir para a igreja, planejava assistir o culto, planejava chegar aqui em Porto Alegre, por volta de no máximo, perto das 5 horas, mas às 4 horas eu sofri um desperte. E pela graça e misericórdia do Senhor, eu não posso dizer que eu estou aqui. Não consigo dizer ao certo, irmãos, o que aconteceu. Eu sei que eu entrei na curva e estava fazendo ela, e de repente, de alguma maneira, eu perdi. E foi tudo muito rápido, eu não sei como que eu não bati no barranco. A moto, antes de eu chegar no barranco, numa parte de pedra, parece que ela virou a roda e me jogou. Tanto que não sofri só um leve coisa aqui, um arranhadinho no cotovelo, mas a moto destruiu a frente toda. E quando a gente passa por isso, a gente vê, se não fosse a mão do Senhor. Porque outra vez eu fui um acidente muito mais simples, tive que treinar 3 dias, quase perdi a minha vida. E desse jeito, aconteceu dessa maneira. Foi a mão do Senhor, com certeza. Não sei o que me fez a moto cair, parar, me lançar, antes de eu chegar no barranco, antes de eu encontrar com alguma árvore, por não ter vindo nenhum carro na direção contrária na hora que eu atravessei o outro lado da pista. E tudo foi muito rápido. Tudo num piscar de olhos. E a nossa vida toda é assim, num piscar de olhos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai nos acontecer. Nós não sabemos de coisa alguma. Quem sabe é o nosso Senhor. E é Ele que tem guardado cada um de nós.
E até interessante que no dia anterior eu estava conversando com a minha avó e ela estava falando justamente isso. Que às vezes as pessoas fazem as coisas, mas não colocam Deus. Que vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas não perguntam se Deus quiser. E realmente, isso é o plano dele falou. Às vezes a gente fica se perguntando para Deus, mas Senhor, por que me acontece isso? Ou por que me acontece aquilo? Ou por que me acontece de tal jeito? Abra, por favor, o Salmo de 173. Um salmo bastante conhecido. Conhecido como Salmo de Asaf. Alguém pode ler, por favor, do 1 ao 3? Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Contra mim, os meus pés quase que se desviaram, ou me faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos simples. Asaf, ele está falando que Deus é bom, mas ele quase se desviou, porque ele começou a questionar. Porque ele começou a ter inveja dos soberbos, começou a ter inveja daqueles que não estavam na presença de Deus, começou a ter inveja daqueles que não estavam nos caminhos do Senhor. No dia que eu estava lá em Edora, estava tendo um evento de motos, e o pessoal estava naquela algazarra que vocês sabem, empinando moto, e acelerando até mais, tudo aquilo. E até antes de mim eu falei assim, olha, assim, misericórdia, né? Guardar esses jovens, vai que acontece alguma coisa com algum deles na hora que eles estão retornando. Aconteceu comigo, né? Aconteceu com isso. E se a gente fosse questionar a Deus, né? Senhor, por que aconteceu comigo? Eu estou na igreja, eu estou na presença do Senhor, eu estou sendo fiel, estou procurando me desviar do mal. É o que Asaf estava falando aqui. Os ímpios nem na sua morte eles têm feito. Parece que está sendo em vão eu me dedicar ao Senhor, eu me permanecer limpo, firme de coração. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: a vida com Cristo diz que vai impedir que você passe por situações diversas? De maneira alguma. A dificuldade vai chegar só na casa de quem não é crente. Quem é crente não tem dificuldade nenhuma. Nem resgate você vai fazer. Não é assim. A nossa promessa que Deus fez para nós não é relacionada a isso. Ele não nos disse em momento algum de que nós seríamos blindados e coisa alguma nos aconteceria. Em momento algum ele disse, olha, a partir do momento que você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, todos os seus problemas acabaram. Mentira. Não é assim. Estamos sujeitos tanto a coisas boas quanto a coisas más, porque nós ainda somos seres humanos. O principal não é o que essas coisas acontecem, o principal é que nós temos Deus no nosso coração, no nosso vida. O nosso maior tesouro é esse. Asaf, ele vai dizendo que ele começou a ver essas coisas no coração dele, começou a sentir disso e quase se desviou. Alguém lê, por favor, o versículo 17? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Até que ele entrou na casa do Senhor. Então ele começa a dizer, eu vejo que eles andam por caminhos escorregadios, que a qualquer momento eles podem cair. E o que será deles? Vamos lá para Lucas. Pastor, Sim? estava conversando com a Fabiana, essa questão aí do setor. Aqui da frente, desse grupo de E foi mais um presidente. presidente, foi mais um livramento. Alguns meses atrás, eu sonhei, eu estava de moto, eu tinha batido um barranco muito grande, um barranco enorme, de alto. E a moto tinha destruído. Exatamente da maneira que aconteceu. Mas quando eu despertei, eu orei. Era Deus já dizendo que eu estava livramento. Ele muitas vezes não impede de passar. Mas quando a gente passa, ele mostra o que está acontecendo. Pastor, pergunta tá vindo bem na casa, um jovem, chega lá, chega de sair de serviço, você não pode colocar alguma coisinha na porta do comércio? Ele sentar a gente observando, porque algo de errado, a coisa levantou, só com o carro passando,
Lucas, que capítulo que eu falei? Não falei capítulo 1? Lucas capítulo 12. A partir do versículo 13. Quem puder ler, do 13 ao 20. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo, o repartidor de vós? E diz-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a idade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derivarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas cargas e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens e depósito dos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e come. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite eu te amo a tua alma. E o que tens preparado para mim será? Pode ler o 21, por favor. 21. Assim é aquele que para si ajuda tesouros, e não é ele para Deus. Vai falar então que alguém chegou diante de Jesus pedindo para que ele repartisse a herança entre ele e o irmão. Jesus conta a parábola dizendo: por que você está preocupando sobre as coisas materiais? E conta a parábola de um homem que juntou, fez uma colheita muito grande, juntou em celeiros, viu que os celeiros dele não caberiam, quebrou aquele, construiu maiores ainda, e disse: agora eu posso descansar. Eu tenho recursos financeiros para o resto da minha vida, então não preciso mais trabalhar. Aí a palavra vem: todo. Esta noite pedirão tua alma. O que você tem preparado? Para quem? Eu dou graças ao Senhor porque quando me aconteceu isso, apesar de eu ter lido Azar como exemplo, é porque muitas vezes a gente quer fazer isso, mas glória a Deus que em momento algum questionei a Deus por causa do que me aconteceu. Muito menos fiquei triste com Deus ou decepcionado por causa disso, pensando: por que comigo? Hoje, quando eu estava preparando esse ensino, eu entendi dentro dessa parábola. E se ao invés de ser eu, fosse algum daqueles jovens que estavam voltando do evento? Será que a misericórdia teria alcançado eles da maneira que me alcançou? Se fosse outra pessoa que talvez estivesse com alguém na garupa e não eu, será que eles teriam sobrevivido ou saído sem lesões, assim como eu saí? E se tivesse um carro vindo, ou uma outra moto vindo no momento que eu atravessei, o que poderia ter acontecido? E se Deus resolvesse não me livrar, eu sei para onde iria minha alma. E aquelas pessoas, que se não fosse eu, mas fosse elas, onde estaria o tesouro delas? Será que elas teriam riquezas para com Deus? Ou estariam nesse momento diante do juízo prestes a ser julgadas e condenadas? Então, às vezes, a gente não compreende as coisas, mas a palavra vai dizer lá em 2 Tessalonicenses 18: em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus para conosco. Que graças a Deus que foi eu e nada demais me aconteceu, porque as mãos do Senhor estão sobre a minha vida. Porque Ele deu anjos ao meu redor para me guardar em todos os meus caminhos. Porque mesmo diante de uma situação que poderia ter resultado em morte, Ele me saiu com um testemunho: olha, não tem um arranhão, só um arranhãozinho leve no braço. Estou bem aqui hoje, pregando para vocês, sem dor, sem nada, para a honra e glória do Senhor. Porque na vida do crente, Deus permite as coisas acontecerem, mas é para a gente chegar do outro lado e dizer: glórias a Deus, porque foi a mão dele sobre a minha vida. É lógico que não devemos ser imprudentes, ter os nossos cuidados, mas nós não devemos ter a
ingenuidade de pensar que as coisas não podem acontecer conosco. Pode, mas conte com o Senhor em todo tempo. O importante é fazer diferente do que esse homem fez. Aonde eu estou juntando os meus tesouros? Aonde eu estou guardando as minhas riquezas? E riqueza, o que é riqueza para mim? É o material que eu perdi? Existe uma frase que eu vi que o homem falando e é a mais pura verdade. Se os teus problemas se resumem a dinheiro, são os menores problemas que você pode ter. O problema é quando o dinheiro não pode resolver o problema de você. O problema é quando acontece alguma coisa que dinheiro nenhum pode retornar. O material é simples. A gente corre atrás, a gente espera. Mas e a tua vida? E a tua alma? E a tua salvação? É por isso que nós temos que sempre estar diante do Senhor. Sempre estar queimados no Senhor. Porque independente daquilo que aconteça na nossa vida, a gente tem que ter certeza de para onde está indo a minha alma. Que tesouros eu terei? O que eu darei em troca da minha alma? A minha já foi paga o alto preço. Naquela cruz ele já pagou o preço por mim. Independente do que me aconteça, eu sei que o preço por minha alma foi pago. É por isso que eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus do que aconteceu comigo. Dou graças a Deus pelo livramento que me deu. Dou graças a Deus que não foi algum dos outros jovens que estavam naquela missa, naquela noite, naquele tarde. Dou graças a Deus porque hoje eu posso contar mais um testemunho de que o Senhor, mais uma vez, aqui. Dou graças a Deus que aquilo que a gente vê está acontecendo tantas coisas nas estradas. Talvez o inimigo está procurando algo para ceifar. Mas quando ele tentou tocar na minha, o Senhor falou, não. Dou graças a Deus. Até por aquilo que não parece bom. Porque é essas coisas que Deus faz superabundar a sua graça. E demonstrar que a bondade e o amor dele está conosco todos os dias da nossa vida. Interessante que na sexta-feira eu postei uma frase dizendo assim: cada amanhecer é um demonstrado amor de Deus. É como se Ele nos disse que apesar dos erros de ontem, hoje Ele nos dá uma nova chance. E é exatamente isso. Eu não sabia que aconteceria tão rápido comigo. Que apesar dos erros de ontem, Ele me deu mais uma nova chance. E essa nova chance, temos que ser gratos a Ele todos os dias. Cada dia que você amanhece, cada dia que você acorda, é uma nova chance que o Senhor te dá. Diversas pessoas, milhares de pessoas, não tiveram a mesma oportunidade que você está tendo. Quantos deitaram para dormir, ainda que não tenha acontecido nada, uma vez cola na cabeça e não acorda mais, mas o Senhor guardou de cada veinha que tem na sua cabeça, de cada célula que tem no seu corpo, e te dá uma nova chance para viver. É por isso que a nossa esperança em Deus não pode nos deixar ser o povo mais triste dessa terra, não, pelo contrário, o povo mais alegre dessa terra. Porque sabemos que enquanto nós estamos aqui, nós temos a proteção do nosso Deus. E quando chegar a hora de nós irmos, nós temos algo muito maior e melhor esperando por nós na glória. Então que a gente aproveite cada manhã, cada despertar, cada oportunidade que o Senhor nos dá para continuar exaltando e glorificando o nome do Senhor. Eu não tenho motivo nenhum para acordar murmurando. Eu não tenho motivo nenhum para acordar reclamando. Por que, pastor? Você não tem problema? Tenho. Como todos nós temos. Mas cada manhã que eu acordo, eu sei, foi Deus que me permitiu, que me deu mais esse presente, que me deu mais essa oportunidade. Então eu tenho motivo para agradecer, louvar, exaltar e glorificar o nome dele. E quando aprendemos isso, até aquilo que está fora do nosso controle, ele começa a colocar a mão, colocar no lugar. Enquanto o povo murmura e reclama, é 40 anos de deserto. Mas quando começa a adorar, exaltar e glorificar, o Jordão se abre, os gigantes são derrubados, as muralhas vêm ao chão. O nosso Deus se mostra que está conosco, para aqueles que o adorem,
que dão graças em todo o tempo, em todo o momento. Porque essa é a vontade de Deus para conosco. Que você o agradeça por tudo, 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 tudo. É por isso que eu estou aqui hoje diante de vocês, agradecendo a Deus por tudo que me aconteceu. E dizer que eu continuarei exaltando e glorificando o nome dele. Se o inimigo pensou que eu ia fazer igual a mulher de Jó, se enganou. Eu não estou amaldiçoado, meu Deus. Nu eu saí do meio da minha mãe. Eu sei que nu eu voltarei para lá. Contudo, em todas as coisas, louvado continue sendo o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi para isso que ele me salvou. Foi para isso que ele me reservou. Não para ficar preocupado com os tesouros que eu estou acumulando na terra, mas para saber que tem uma nova casa celestial que tem uma vida eterna me esperando. Então, independente das controvérsias dessa vida, eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. E como ele vive, glórias a Deus. Para encerrar. 545. Bem conhecido de todos nós. Que é o motivo da nossa esperança. É o motivo de nós estarmos aqui nesta noite. É o motivo pelo qual nós não somos consumidos. As ricas misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Glórias a Deus. 545, os irmãos me ajudem. Com bastante amor e alegria, disse nosso irmão ali. Glória a Deus. Confirmação. Glória. Deus enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu vivo com o Pai está. O motivo nós estamos aqui.
Pois eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, os potestades, nem coisas do presente, nem coisas por vir, nem altura, nem profundidade, nem outra qualquer criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em nosso Senhor Cristo Jesus. Ele é a razão de nós estarmos aqui, Ele é o motivo pelo qual nós estamos vivos. É a misericórdia dele que tem se renovado a cada manhã e damos graças sempre por tão grandes coisas o Senhor tem feito por cada um de nós. Você pode colocar os seus pés. Vamos orar para nós estarmos encerrando o estudo desta noite. Pai, o Senhor conhece cada um de nós, sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas. Mas maior que tudo isso é a tua graça, a tua misericórdia, que nos tem alcançado todos os dias. Somos gratos a Ti, ó bom Deus e eterno Pai, porque o Senhor não poupou nem mesmo o seu Filho. Antes o entregou naquela cruz para a salvação de cada um de nós. E nós temos esta certeza de que se o Senhor foi capaz, enquanto nós éramos inimigos, de entregar o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós, quanto mais agora que somos amigos do Senhor, que somos chamados de filhos, que fazemos parte da tua família, o Senhor não cuidará de cada um de nós. Perdoa-nos pelas vezes que murmuramos, reclamamos contra o Senhor, que o Senhor, o teu Santo Espírito, nos ensine a ser cada dia mais gratos pelo dia que está a nascer, gratos pela luz do sol, gratos pelos dias de chuva, gratos pelos momentos bons, mas gratos também pelos momentos ruins, porque em todas as situações nós sabemos que o Senhor está conosco. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá levantar contra nós? O Senhor está pelejando por cada um de nós. Eu te agradeço, meu Deus eterno Pai, por tudo, por todas as coisas, em todo momento, pela vida de cada irmão que está aqui esta noite, pela vida daqueles que não estão também, mas o Senhor nos alcançará pela tua graça. Somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo. E é por isso, ó Deus eterno Pai, que eu continuo agradecendo ao Senhor, independente de tudo, porque nós não te amamos por causa daquilo que o Senhor faz, mas por causa de quem o Senhor é. O maior que o Senhor podia fazer por nós já foi feito naquela cruz por cada um de nós. Tudo que vem aqui, ó Pai amado, é pequeno, perto do que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E eu sou grato a Ti por tudo isso, porque não somos merecedores, mas a Tua graça nos alcançou. E o Teu amor nos amou de maneira tão grande, que mesmo nós não merecemos, o Senhor continua a nos amar. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Sempre agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus por essa boa palavra, né? O nome do Senhor seja glorificado, né? O pastor Michael não estava aqui comigo, mas a palavra foi essa, né? Glória a Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Queridos, nós vamos levantar uma oração em favor dos ofertantes, os dizimistas, os mantenedores desta obra, podendo nos ajudar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Oremos, Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela vida dos teus servos, das tuas servas, que tem sido, Senhor Deus e meu Pai, fiéis mantenedores da tua obra, que o Senhor venha abençoar poderosamente, grandiosamente, a vida dos teus filhos, que o teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus comigo. Cumprimentos, irmãos, pelo conselho. Amém. Não tem entrevista. Com tua mão segura bem a minha, pois em tua
mais e mais unido a ti, Jesus. Oh, receber e nunca me despedir. Deixe, Senhor, a minha vida luz. Com tua mão segura bem a minha e pelo mundo além será esconde a sol das colinas escuras. Eu posso ver nada temer. E se chegar a beira desse rio, que não pode fecha a céu. Com tua mão segura bem a minha, eu sou a morte, eu queria contar um testemunho forte. Tem a ver com uma pregação do irmão. Ele falando, eu lembrei. Quando eu estava no hospital com minha mãe, minha mãe tinha que fazer uma cirurgia, né? E a moça falou assim: amanhã cedo vocês levantam bem cedo, arruma ela para fazer cirurgia. E eu levantei, arrumei ela, tudo ajudei. Aquela noite eu não tinha dormido muito bem, que alguma coisa estava me incomodando. Eu orei muito, pedi para Deus. Senhor, ela tinha pegado na perna, eu falei: Senhor, o Senhor tem poder para ela nem precisar passar por essa cirurgia. E eu orei e aquilo ficou me incomodando a noite inteira. Eu não consegui pegar o olho aquela noite. No outro dia eu levantei cedo, ajoelhei para ela ali, né? Falei: mãe, vamos orar. Ela aceitou a oração, né? Nós oramos, tudo. E ela foi para a cirurgia, eu falei: vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Ela falou assim: vai dar tudo certo. E entrou, né? Só que eu estava com o coração apertado, eu sentei, voltei no quarto, sentei, tinha uma moça no mesmo quarto que nós, e essa moça ela tinha uns problemas mentais. E eu sentei muito triste, eu baixei a cabeça, fiquei ali, que eu estava com um aperto no coração. E eu creio que foi Deus que usou aquela moça, porque ela tinha problema mentais. Ela falou bem para mim assim, ela viu o nome da minha mãe. Ela virou e falou assim: do que adiantou você orar se você não confia? Confia, confia, vai dar tudo certo. Na mesma hora que me levantou, eu falei: nossa, vai dar tudo certo. Eu já levantei e falei: gente, que testemunho que eu estou dando, né? Levantei, conversei com ela, conversei com as outras pessoas e falei: vai dar tudo certo. Mas no meu pensamento, vai dar tudo certo, eu ia sair daquela cirurgia, né? E que no fim não aconteceu. Né? Logo depois eu fiquei sabendo que ela tinha falecido. E eu fiz, como o pastor falou, eu questionei a Deus. Eu fiquei assim: mas por quê? O Senhor me falou que estava dando tudo certo, para mim Deus tinha falado que ia dar tudo certo. Falei: Senhor, como assim? E eu fiquei muito mal uns 3 dias, né? Logo depois daquilo. E Deus falou no meu coração: o meu certo não é o seu certo. O meu certo é o certo. Talvez a hora, meu Deus tocou no meu coração, a hora da minha mãe era aquela hora. A oração que eu te falo era aquela hora. Era melhor a minha mãe que eu creio em nome de Jesus, apesar que minha mãe não era cristã, mas pelaquela oração eu creio com a fé que minha mãe foi salva. E aquele era o momento do meu. Então Deus falou assim: o que ele quis dizer para mim? Confia.
Porque o meu certo é o certo, não é o seu certo. Porque quando eu achava que para mim o certo era a saída pela cirurgia e vim, para mim era certo. Mas não era o certo de Jesus. Naquele momento da minha mãe, porque eu creio pela fé que minha mãe foi salva, então foi a hora dela, o momento dela. Então é onde a gente devemos confiar, porque o meu certo não é certo. É o certo de Deus. Assim eu agradeço por mais uma Glória a Deus, né, irmãos? Deus está sempre no controle de tudo, né? E nós, mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nós precisamos confiar mais em Deus, né? Glória a Deus. Como o presbítero Carlos está orando, agradecendo a Deus por nós, lembrando os irmãos que na quinta-feira nós vamos iniciar uma campanha sobre o tema de Gênesis 37, né? Vivendo o sonho de Deus. O que Deus tem para nós é melhor, né? Amém? Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus, Pai, Senhor, meus irmãos, vamos estar orando em Jesus, amém? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite, de poder vir aqui, meu Jesus, de representar Ti, Deus, nosso culto, de poder ouvir a Tua palavra, Pai amado, nesse culto de ensino, onde o Senhor tem nos ensinado, Pai amado, Pai querido, a confiar, expressar esse Senhor, porque o Senhor não nos abala, Pai amado, o Senhor não nos abandona, Pai amado, o Senhor sempre está conosco, cuidando de cada um de nós, Pai. Então, o Senhor venha abençoar cada vez mais a cada um. O Senhor continua, Pai amado, Pai, guardando, deixando cada um, Jesus, livrando do mal, Pai. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Pai. E oramos, ó Deus, Pai amado, aqueles que não pôde estar, Senhor, por Deus. Aqueles que estão enfermos, oramos pela cura, Pai. Aqueles que, Pai amado, que só precisam, Pai amado, de uma porta de emprego aberta, Senhor, me abriga, Jesus, para dar honra da glória, Pai. E aqueles que estão longe, Pai amado, Senhor, retornável, Jesus, para a tua presença, Pai. Venha fazendo o que a tua vontade, Pai, dentro da segurança, no nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. As mãos dos seus irmãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo estejam com todo mundo. Digam. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem será? O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. O dia encerrado da escola do Senhor.